Olá, eu sou Marcelo Gilfrida. Obrigado por participar aqui do canal da Gard. Hoje, junto com as minhas colegas Luísa e Paula, nós vamos falar com a Nathalie Victal, que é economista da Gard. Nathalie, obrigado por participar do nosso canal hoje. É um prazer ter você aqui. Oi, Marcelo. Oi, Paula. Luísa, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, você hoje apresentou para nós uma nova revisão do PIB, que é um número muito importante para a avaliação da economia. Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco quais são as novidades que você tem e os motivos que levaram você a fazer essa revisão do PIB agora para os próximos anos. Eu vou usar... A gente, de fato, fez essa revisão. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns gráficos que eu acho que vai ajudar a gente a visualizar o nosso desafio, que é projetar o PIB da melhor forma que a gente consegue fazer, né? Vocês estão vendo a apresentação certinho? Tudo certo? Então, o que aconteceu? A gente, ao longo de toda a crise que veio com o coronavírus, nós vimos aí uma série de incertezas, revisões do PIB recorrente. Foi um grande desafio projetar PIB em meio à pandemia, né? Foi um dos desafios que nós tivemos na parte de gestão / economia na Gard. E lá atrás, a gente tentou fazer algumas contas e a gente chegou à conclusão que o PIB não cairia tanto quanto a gente estava vendo alguns agentes do mercado projetando. A gente já falou sobre isso aqui no nosso canal, mas um dos principais motivos foi que nós vimos que os auxílios pagos pelo governo estavam sustentando de forma relevante tanto empresas quanto famílias, né, principalmente famílias. Então, a gente nunca adotou projeções mais pessimistas, o mínimo que nós chegamos foi 5,5% de queda nesse ano. É uma queda cavalar do PIB, recorde, mas não era a queda que a gente estava vendo no mercado, né? O mercado chegou a falar aí em quedas, algumas casas falando de queda de 9%. Nós nunca adotamos esses números. Quando a gente foi começando a ter mais clareza quanto aos dados, a gente refinou mais a projeção. A gente, no primeiro momento, fez uma projeção muito baseada nas contas de auxílio, etc. A gente refinou mais a projeção para fazer setorialmente, ver como a crise tinha atingido os setores de forma heterogênea. E aí a gente revisou para 4,8% de queda. Isso já faz alguns meses, né? A gente tem mantido essa projeção. E também de 2,1% para 2021, que em 2021 a gente sempre foi um pouco mais pessimista com a velocidade de retomada, né? Então, ao longo a gente está com essa projeção há muitos meses, né? O 4,8% de queda em 20 e 2,1% em 2021. O que aconteceu de lá para cá? A gente, ao longo do mês de julho e principalmente agosto, a gente começou a ver dados muito bons, né? E é isso aqui que eu estou mostrando nesse slide, tá? Então, o que eu coloquei nesse slide? A gente colocou as 3 principais pesquisas do IBGE, tá? Que são as pesquisas setoriais. A PMCA é a pesquisa do varejo, são as vendas de varejo ampliado. A PINS é a produção industrial e a PMS é a pesquisa de serviços, né? O volume de serviços produzidos. Então, a gente vê que a parte de varejo e indústria, a gente já teve uma retomada, caiu muito, mas a gente está vendo uma velocidade de retomada muito boa. E isso que tem surpreendido, né? Julho e agosto surpreenderam ainda pela intensidade. Por outro lado, quando a gente vai para a PMS, que é a parte de serviços, a gente vê que ainda tem uma certa lentidão na retomada, é uma outra velocidade. Os 3 setores e aí a agricultura eu não coloquei aqui, mas as 3 pesquisas indicam uma retomada, mas você tem velocidades distintas. Varejo e indústria estão voltando de uma forma forte, muito auxiliada na nossa visão, pelos programas governamentais. Por outro lado, serviços está com uma retomada mais lenta. E aí você tem alguns motivos, né? Serviços é o principal setor atingido pelo isolamento social. Mesmo com uma flexibilização, a gente continua vendo restrições ao funcionamento de serviço. Então, por exemplo, os restaurantes podem ter 60% das mesas ocupadas. Então, por definição, os restaurantes não podem voltar para 100% da atividade. Então, você tem algumas restrições que são impostas ao setor por causa do controle da pandemia, e isso faz com que a retomada seja um pouco mais lenta. E aí, quando a gente olha serviços fechados a empresas, a gente também vê uma certa lentidão. Então, acho que o principal ponto é esse. A gente tem uma retomada muito boa e forte na parte de
varejo e indústria, porém serviços ainda está mais lento, né? Quando a gente fala muito boa e forte, é retomada, né? Claro que a gente ainda está falando de uma queda muito relevante do PIB brasileiro, que vai ter os seus impactos, tá? Então, indo aqui para o próximo slide, a gente só tenta fazer esse balanço, né? Como vocês podem ver agora, os dados de agosto, esse é um tracking que a gente construiu na Gard, que a gente gosta, além de ter a projeção, que é o que a gente faz, tenta fazer as contas da melhor forma possível, a gente tem esse tracking que a ideia dele é mostrar a temperatura da economia, né? Então, mais do que o número em si, é mostrar como um dado ou outro divulgado está mudando a temperatura, né, de crescimento. E aí a gente vê que os dados de agosto, como todo, aqui já tem alguns dados de setembro, os antecedentes que a gente acompanha, mas os dados de agosto, como um todo, foram muito bons, né? A gente está falando aí de uma temperatura de uma economia que, se a gente usasse só esse número sem fazer tratamento, a gente sabe que tem que fazer muito tratamento, porque serviços, por exemplo, é um setor que a gente não tem dado. Então, esse nosso tracking, propositalmente, ele dá mais peso para varejo e indústria, porque são os dados que a gente tem. A gente estaria crescendo muito mais do que a gente estava projetando. Aqui, essa é a nossa projeção anterior para o terceiro trimestre, que era 8%, que era compatível com a queda de 4,8% que a gente estava vindo. E aí, ao longo da divulgação dos dados, a gente viu aí que os dados estavam vindo muito bons. E aí, a gente começou a pensar na revisão, né? Começou a fazer as contas para revisar o PIB do ano, ver quanto isso era compatível, tá? Então, quando a gente refinou essas contas, deu uma olhada na PIN de forma agregada, na PMC, na PMS, mas principalmente na PIN e na PMC, a gente chega à conclusão que a nossa projeção, que já era otimista mercado, né? Menos pessimista, a gente gosta de falar, porque, mais uma vez, 4,8 é uma queda muito relevante para a economia. A nossa projeção, que era menos pessimista, na nossa cabeça, ela estava pessimista demais até, né? Mesmo a gente sendo menos pessimista que o mercado. Então, a gente revisou a nossa projeção do terceiro trimestre de 8 para 9, e nós revisamos também o quarto trimestre, porque quando a gente olha, e a gente gosta muito de fazer esse trabalho, eu e o Daniel Wick, que é o nosso economista-chefe, de tentar ver os fundamentos por trás das projeções, então tentar dar uma racionalidade via quantitativa e teórica para as nossas projeções, a gente vê um movimento de crescimento para o quarto trimestre via recomposição de estoques da indústria e uma continuidade da demanda. Então, quando a gente viu esses dados, a gente tem alguns dados de estoques, alguns anedóticos, a gente está vendo um descompasso entre demanda e oferta em uma série de setores. Então, a gente está vendo, quando você tem esse tipo de descompasso entre oferta e demanda, você tem pressão sobre preços, né? Então, tem alguns setores que estão reportando aumentos sucessivos de preço, a gente até vê uma pressão na inflação. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente fala, tem um descompasso entre demanda e oferta, e então você tem um espaço para o PIB crescer no quarto trimestre via recomposição de oferta. Então, a gente revisou o nosso PIB também do quarto trimestre, e aí, quando a gente junta essas duas revisões, a gente revisa o PIB do ano. Então, a gente estava com 4,8 de queda, hoje a gente tem 4,1 de queda para o PIB de 2020. Tá? E indo para 2021, o que acontece? Quando a gente revisa o PIB do quarto trimestre, o que acontece é que PIB é média contra média, né? Crescimento médio contra média. Então, quando você revisa o PIB do último trimestre, você gera um carrego positivo, que a gente chama de carrego positivo para o ano seguinte. O que acontece? Porque se a gente ficar de lado, a economia cresce mais, né? Então, só essa revisão do PIB do terceiro/quarto trimestre que a gente fez gerou uma melhora do carrego do PIB, e a gente revisou o PIB de 2021 por causa disso. Então, a gente está revisando o PIB de 2021 de 2,1% para 3% por causa disso, basicamente. A gente segue com uma visão um pouco mais pessimista quanto à velocidade de retomada, porque a gente tem bastante preocupação de como a economia vai digerir a retirada dos estímulos vis-à-vis a continuidade de um mercado de trabalho ainda debilitado, na nossa visão. E o mercado de trabalho, para a gente, é a principal incógnita. Se a gente vê uma retomada mais forte no mercado de trabalho, a gente poderia ter um PIB um pouco melhor, mas como a gente não vê indícios disso, a gente adota uma projeção mais conservadora como nosso cenário base. É isso. Aproveitando esse slide que você está mostrando, eu vejo aqui que você coloca no lado de 2021, né, uma retinha, uma média, aproximadamente crescimento de 0,40%, 0,4% ao trimestre.
Então, isso dá bem a dimensão dessa diferença entre o efeito estatístico e a temperatura, como você usou anteriormente, da economia, né? Então, embora você vai crescer 3, você está num ritmo de crescimento de 0,5% ao trimestre, que anualizado seria alguma coisa abaixo de 2. Metade desse PIB nominal de 2021 é decorrente do crescimento do último trimestre de 2020, é isso? Na verdade, o carrego de 21, exatamente. O carrego de 20 é muito bom. Então, quando a gente vê lá o crescimento médio em 2021 vai ser muito pequenininho, né? Vai ser 0,3, que não é nessa conta que a gente tem, mas enfim, a gente até tem o primeiro semestre na nossa cabeça é um semestre um pouco mais fraco, porque você tem que digerir todas essas medidas. Daí, quando a gente vai para o segundo semestre, a gente consegue ver taxas mais robustas de crescimento. É isso que faz a média crescer um pouquinho quando a gente olha a média do ano todo. Mas foi exatamente o que você falou, Marcelo. Nathalie, obrigada pelos esclarecimentos. Aproveitando aqui que a gente está nessa análise de PIB, para 2022, a gente tem uma projeção preliminar com resultados positivos. Qual que seria aí o motivo aqui da gente ter esse resultado aí para 2022? Então, eu vou passar aqui. A gente sim tem uma projeção para 2022. O que acontece? A gente nem costuma tanto divulgar a nossa projeção para mais médio prazo, porque a economia tem muita incerteza. Mas a gente faz essas projeções porque a gente, enfim, na Gard a gente tem uma postura muito técnica. Então, a gente tenta fazer as projeções da melhor forma possível. E quando a gente faz projeção, principalmente a gente discute o cenário de Banco Central, projeção de 2022 e diante é relevante. Então, por isso que a gente faz essas projeções, apesar de a gente não divulgar tanto. Nesse caso, a gente até mostro aqui para vocês, porque um questionamento que sempre que sempre fazem para a gente olha, a taxa de juros está num patamar muito baixo, por que vocês estão vendo essa retomada lenta em 2021? A gente está vendo essa retomada lenta em 2021 porque, como eu disse, tem uma certa, entre aspas, ressaca para ser feita pela economia. A economia leva um tempo para digerir tudo que aconteceu com o coronavírus, né? Com essa crise que a gente está passando. E aí, quando a gente vai para 22, esses fatores que são fatores negativos para 20, eles não têm tanto problema, né? 22 a gente tem o vetor de juros e aí o vetor de mercado de trabalho, que na nossa cabeça é um vetor que deve segurar o PIB em 2021, a gente já tem uma retomada. O mercado de trabalho ele demora mais para reagir, né? Então você está vendo um PIB você está vendo uma certa retomada do PIB do que aconteceu no segundo trimestre, mas o mercado de trabalho demora um pouco mais. Então, esse vetor negativo do mercado de trabalho não existe em 2022, ele é até melhor. E você também tem o vetor da política monetária. Então, por isso que a gente projeta um PIB melhor para 2022, que é um PIB de 4%. E aí, mais uma vez, fazendo o link com o que o Marcelo falou, a gente vê como a gente faz a média do crescimento trimestral, é um crescimento mais robusto, né? A gente está falando aí de um crescimento de 0,9%, quase 1%, né, médio, em 2022 na nossa cabeça. Então, acho que a gente concorda que tem uma retomada, a gente só discorda quanto ao timing dela. Entendi, Nathalie, muito legal. Com todos esses números que você apresentou para a gente, como que fica, na média, o perfil do PIB brasileiro a longo prazo? Então, a gente também fez, Luísa, é uma excelente pergunta, porque o grande debate que a gente está tendo hoje é o fiscal, né? E para fazer conta de fiscal, a gente precisa ter uma projeção de PIB de longo prazo, né? Então, aqui a gente tentou também mostrar que a nossa projeção de PIB, apesar dela ser um pouco mais pessimista, entre aspas, para 2021, ela é consistente com as suposições que a gente tem quanto a PIB potencial, etc. Tá? Então, aqui, essa primeira tabelinha que a gente tem aqui à esquerda, a gente colocou o crescimento médio do PIB que a gente tem com as nossas projeções, né? Então, de 2000 a 2029, que é quando a gente faz essas contas de fiscal, a gente tem um crescimento médio de 2,2%, sendo que, quando a gente separa por décadas, a gente vê, e aí a gente aqui fez uma licença poética, colocou começando no zero, para o 20 ficar para a última, para a gente ter todas as projeções na última média,
a gente vê claramente como foi o desempenho da economia brasileira ao longo das décadas, né? Então, de 2000 a 2009, nós tivemos um crescimento robusto aí de 3,4% em média. Quando a gente vai para 2020 a 2019, a gente vê que tem 1,4% aí de crescimento. Então, o que aconteceu? Naquela década, mesmo com a crise de 2008, o que aconteceu é que a gente teve uma antecipação de crescimento, né? Enfim, por alguns motivos e outros, você teve ali um crescimento muito robusto de 3,4%. Não é, enfim, nenhuma maravilha, nenhum crescimento chinês, mas para padrões brasileiros foi um crescimento bom. De 2010 a 2019, a gente viu aí um crescimento médio de 1,4%. Quando a gente vai para 2020 a 2029, que é o que isso aí é basicamente projeção, a gente vê que a nossa projeção, mesmo sendo um pouco piorzinha para 2021, a gente tem um crescimento médio de 1,8%. Se eu tiro 2020 dessa média, a gente tem um crescimento de 2,4%, por exemplo. Então, esse crescimento ele é consistente com o nosso gap de potencial, que é algo entre 1,5% e 2%. Né? A gente até tem uma discussão grande na GARD, se nós estamos vendo ou não alguma diminuição de produto potencial. A gente tenta fazer essas contas de uma forma mais estrutural, mas o nosso gap inicial é que seja algo entre 1,5% e 2%. E aí, quando a gente olha isso, a gente vê que a nossa projeção, do ponto de vista de longo prazo, ela é bem consistente, né? E aí a gente leva essas projeções de PIB para a nossa projeção de fiscal, enfim. E aí a gente sempre chega à conclusão que a gente tem um grande desafio pela frente, que é a manutenção do equilíbrio fiscal, né? Porque, enfim, PIB é diretamente correlacionado a isso. E uma coisa que é muito importante destacar aqui, essas projeções, elas são condicionais à manutenção do equilíbrio fiscal. Se a gente começa a falar em desequilíbrio fiscal, a gente tem que refazer grande parte das contas para 2021, 2022 e companhia, porque você está falando de um outro cenário de juros, de uma outra curva, enfim, a gente está falando de uma outra economia. Aqui a gente supõe que você mantém um comprometimento com a sustentabilidade fiscal de médio e longo prazo. Muito bom, Natália, acho que foi muito interessante essa revisão, são notícias boas, mas que a gente percebe que no longo prazo ainda temos um desafio muito grande de tentar acelerar o crescimento da economia, né? Então, acho que essa oscilação de curto prazo é relevante, mas segue o desafio de melhorar a produtividade, né? Para a gente ter taxas de crescimento mais robustas, a gente precisa de reformas estruturais, né? Não é à toa que a gente sempre fica nessa discussão. Reforma tributária, essas reformas são muito importantes para a gente poder atingir taxas de crescimento mais elevadas. Excelente. Ok. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Obrigado, Luísa e Paula. E até breve em mais uma edição aí do canal da GARD para os nossos amigos investidores. Obrigada a todos.